Essa aula está sendo gravada como revisão para a turma de animação avançada do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo isso por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer o menor sentido para você. Mesmo assim, eu costumo deixar essas aulas públicas porque vai que ela ajuda alguém, né? Os alunos que estão no curso de jogos, eles estão produzindo uma cena animada nessa disciplina, e essa aula aqui é para revisar as principais luzes e a configuração das principais luzes que a gente vai colocar no ambiente. Eu tenho essa cena aqui da Suzane, né? Ela tá, né, visível aqui no modo sólido, mas se eu for no modo render, ela não vai estar mais visível, né? Ou seja, aqui eu não tenho nenhuma fonte de luz para poder iluminar meu objeto. Na verdade, eu tenho uma fonte de luz sim, né? O meu mundo, que é essa aba aqui, está fazendo influência na minha cena, mas não é o suficiente para que eu enxergue, né, o objeto que eu estou renderizando aqui. Então, nessa aula, eu quero configurar as luzes que vão ser as luzes básicas para iluminar uma cena, né? Ela serve tanto para iluminar uma cena de portfólio estática quanto uma cena é, é, de animação, né? Eu vou cobrir as luzes principais, que é a chave, né? As luzes de preenchimento, né? E as luzes de contorno, né? Ou backlight. Então, vou cobrir esses três tipos de luz. Se possível, falar um pouquinho sobre essas relações para animação, que elas não são tão rígidas quanto para fotografia, né? Afinal de contas, uma animação ela pode ser narrativa e a relação pode ser diferente. Então, eu não tenho nenhuma luz aqui, né? Eu vou colocar a minha primeira lâmpada aqui no mundo, que vai ser minha luz principal, né? Então, vou colocar minha key light. Como key light, eu tenho que escolher uma das lâmpadas que o Blender me oferece, né? Então, se eu vier aqui em adicionar, eu vou ter quatro tipos de lâmpadas, né? Vou adicionar um point light. Então, pensando em animação, às vezes tudo que você precisa é um ponto de luz só, né? Para poder destacar o tema, né? Então, se você tiver apenas que demonstrar, né, o personagem no breu, né? Às vezes ele vai estar segurando uma tocha, ou segurando, né, uma lanterna, um isqueiro, não sei. Então, talvez você só precise de uma key light para iluminar sua cena. Talvez é isso que você precisa para narrar sua história, né? Lembra que a iluminação para animação ela tem viés narrativo, né? Então, essa aqui é a minha primeira luz. A point light é uma luz que eu posso rodar à vontade, que não faz diferença, né? Ela só muda de acordo com a posição, né? E ela perde energia à distância. Então, quanto mais afastado da minha lâmpada, mais escuro vai ficando. Então, dá para ver que o objeto está ficando mais escuro aqui na distância. Então, esse aqui é o point light. Eu poderia fazer essa mesma iluminação com uma luz que é o sol. No caso, aqui a força vai estar muito intensa. Vamos colocar uma força mais comum. O sol é uma luz direcional, né? Então todos os raios de luz estão vindo no mesmo ângulo. E ela é ideal para ambientes externos, e se você quiser uma luz que pareça uma luz natural, né? Uma luz que seja vinda da natureza, né? Então a luz da lua ou a luz do sol. Nessa força aqui, por exemplo, ela parece mais a luz da lua do que a luz do sol, né? Se eu aumentar a força dela e puxar ela um pouco para o amarelado, eu vou começar a puxar para a força da luz do sol. Obviamente que eu preciso do retorno da atmosfera também, mas é algo a se saber, né? O spot, eu vou ter que colocar aqui uma força maior. O spot, a diferença dele para o point light, né, é que ele tem esse cone de luz ao redor dele. Então, você imagina que eu tenho point light mandando luz para todos os lados. Mas aí eu coloquei um cone ao redor dele para direcionar essa luz. Então, vamos rebobinar aqui. O point light, só a posição muda o efeito da luz. No Sol, a posição não faz a menor diferença, só a rotação afeta a luz. E no spot, posição e rotação afetam
o efeito da minha luz, né? Então, as duas coisas vão afetar. De novo, para minha cena, se for uma cena dramática, palco de teatro, né, acende a luz, né? Talvez eu precise só disso aqui para poder iluminar a minha cena. A última luz é o area light. O area light ele é um retângulo de luz, um quadrado de luz, né? Aqui está como um quadrado de luz. Eu posso aumentar o tamanho desse quadrado aqui, vamos colocar ele com 2 metros. Eu vou zerar as rotações dele aqui. Vou zerar as rotações dele. Vou girar em 90 graus só no X. Então, um bom jeito de pensar o area light é quando a luz do sol bate numa cortina, né? Então, quando a luz do sol bate na cortina, ela espalha pela cortina inteira, né? E ela vem como um bloco de luz, né? Como um bloco de luz paralelo. Apesar da luz ser direcional aqui, diferente do sol, o area light ele tem o fall off. Então ele vai perder a força na distância. E o sol ele não perde força na distância, né? Então é uma diferença de comportamento que a gente tem aqui. Outra coisa importante que a luz, o area light vai ser notável é que a sombra do area light, quando eu aumento o tamanho dela aqui, ó, ela ficou suave. E quando eu estava com spot, deixa eu ver se eu consigo girar aqui para atingir. A sombra aqui é uma sombra dura, né? Então a gente tem a diferença entre sombra dura e sombra suave, né? Então isso aqui é um soft shadow, isso aqui é um hard shadow. Isso não tem a ver com o fato de eu estar usando spot ou com o fato de eu estar usando a área. O que define se uma sombra é dura ou se uma sombra é suave, se você está usando hard shadow ou soft shadow, é o tamanho da luz em relação ao objeto. Se minha luz é menor que o objeto, né, eu vou ter uma sombra dura, porque só vai passar um resultado de luz na beirada dele. Então, porque só passa um resultado de luz, ou seja, a luz ela só atravessa uma vez, a minha sombra passa a ser dura por causa disso. No caso do area light, quando eu liguei o area light e aumentei o tamanho dele, eu fiz o quê? A minha fonte de luz agora, ela é maior do que meu objeto. Então a luz ela começa a cruzar por vários lados, então eu vou ter vários resultados de sombra acontecendo na minha cena. Então a luz ela corta várias vezes. Se a gente olhar aqui, eu tenho vários resultados de sombra, né? É como se tivessem múltiplos raios. Então toda vez que a luz for maior do que seu objeto, ela vai dar uma sombra borrada, uma sombra suave. Toda vez que sua luz for menor do que o objeto, a sombra vai ser dura. Então isso é uma coisa a se saber. Porque na hora de fazer uma cena você tem que escolher se quer a sombra mais dura, a sombra mais suave, né? É uma decisão estética que você tem que fazer. Então se eu quero que pareça que ele está quentinho ali no quarto, né, confortável, talvez eu queira uma sombra suave. Se eu quero que ele esteja no interrogatório, né, passando por um crivo de um policial, talvez eu queira uma luz dura, uma luz mais agressiva, né? Então, essas coisas mudam bastante. E o meu key light eu tenho que escolher narrativamente nesse sentido, qual que é a luz que eu quero principalmente para fazer isso. Eu vou deixar um spot aqui, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a força desse spot aqui. Eu quero mostrar que eu posso aumentar o tamanho do meu spot, tornando a sombra suave. Então não é porque eu estou usando um spot que eu não vou ter uma sombra suave. Então eu posso transformar meu spot, por exemplo, na luz que é a luz de um abajur, né? Deixá-la super quentinha, acho que 500, só para ficar bem forte mesmo, né? Eu vou aumentar um pouco o meu cone de luz. Então tem o shape. Vou aumentar o blur dele aqui, ó. Então uma luz super quentinha que eu tenho aqui, né? Super, bom, bem amarelinho, né? Não estou fazendo nenhuma narrativa específica, tá? Eu estou só iluminando mesmo o objeto.
E aqui, ó, nas sombras, eu quero ligar as sombras de contato. Aqui não vai fazer muita diferença, não. Mas as sombras do nariz batendo na pele, né, da boca batendo nos dentes, ela depende desse contact shadow para a gente poder ver elas, né? Acho que 60 graus vai ser bom. Essa luz, eu vou chamar ela de Key Light. Então esse é meu Key Light. Vou chamar de Key aqui, para eu não esquecer. E a função dessa luz é iluminar o tema mesmo. Então, quando você pensa em Key Light, é o que está criando, mostrando para mim a informação principal da minha cena. Então, se é o rosto da Suzane, então eu quero que todo mundo veja o rosto, então minha Key Light é essa luz que ilumina o rosto. Eu vou desligar essa luz aqui e eu vou criar uma outra luz na minha cena, né? Vou colocar ela em qualquer lugar aqui. Eu vou usar um novo spot, né? Usar um novo spot aqui, né? Vou vir aqui no meu modo sólido só para facilitar posicionar ela aqui. Então, eu quero aproximar isso aqui e talvez eu não use um spot no final da configuração, mas eu quero começar com um spot. E eu estou colocando essa luz atrás do personagem, né? Então é como se fosse uma luz que vem ou da janela, ou da porta, ou de né, de um outro elemento da cena, né? O que essa luz vai fazer aqui? Deixa eu colocar ela com 100, né? Então vamos colocar ela com 100. E vou colocar ela talvez mais forte ainda, vamos colocar ela com 500. E vou colocar ela super azulada aqui, bem azulada, uma cor complementar mesmo, né? Eu quero só o contorno do meu objeto. Então, mesma coisa, eu quero essa luz grande, né? Talvez com 2 metros. Talvez eu queira o area light para ela entrar com um preenchimento de luz mesmo, né? Talvez eu queira isso, talvez até mais fraco se for o area light. Se o area light talvez eu queira ela mais atmosférica, né? Vamos colocar ela com 2 metros aqui, ó. Eu quero uma sombra bem suave, né? Então, vamos voltar aqui para 500, só para comparar. Se eu for usar isso aqui, eu também vou querer um blend muito alto, talvez um size bem grande também, né? Então, como se fosse uma luz que vem de uma janela, uma luz que vem de um ambiente assim. Essa luz, ela está fazendo só o contorno do objeto para mim. De novo, eu posso usar isso como luz principal? Claro que posso. Eu posso usar essa luz. É uma cena que tem de suspense, de terror, de mistério. Você pode usar só a silhueta do personagem para poder contar essa história. Então você não precisa necessariamente de um key light se sua cena é de mistério, de terror. Então, de novo, qual que é o motivo da iluminação na cena, né? Eu vou somar as duas luzes agora, né? E aqui eu tenho a luz que viria do ambiente, né? Do ambiente não, né? De uma segunda fonte de luz, né? E a luz principal. Então eu consigo ver o meu objeto quase todo. Então a ideia do key light é gerar esse contorno aqui, né? Eu acho que eu prefiro ela como spot mesmo. Acho que eu prefiro como spot. É, né, vamos deixar isso como se fosse a cena da novela mesmo. Tá? E aí, a terceira luz que eu vou colocar aqui, ó, fio, aqui, ó, fio, vamos colocar aqui fio. Não, fio não, mentira, mentira, esse aqui é o back. Ô, gente, você dá aula dominando errado, não dá certo não, esse aqui é o back. Back. Esse é o backlight, é a luz que está atrás do personagem, backlight. Não confundir não. O fio é a próxima, o fio é a luz de preenchimento. Então vamos desligar as duas luzes aqui, né? Vou desligar as duas luzes aqui. E a minha luz de preenchimento, ela pode ser a luz que vem do mundo. Então eu posso vir aqui e trazer uma luz do mundo para mim. Vamos colocar um azul aqui, né? E se eu colocar aqui meu key light, minha cena ficou toda azulada, né? Só que essa luz não está me dando muita variação de pontos de claro e de escuro. Ela também não está acontecendo exatamente onde eu quero. Então, essa luz ambiental, ela precisa de um tratamento maior. Vamos fazer ela de forma prática. Vamos colocar uma luz, né, uma lâmpada
para servir de fio. Então, eu vou adicionar aqui uma lâmpada do tipo point light. E eu vou colocar ela exatamente aqui, ó, aonde o personagem encosta com o chão. Tá? Eu quero, para todas as minhas luzes, eu quero contact shadows, tá? Então, para todas as minhas luzes, eu quero as sombras de contato. Eu quero que as coisas encostando tenham sombra. Mas no caso do point light, que vai atuar como fio, como preenchimento, né? Então isso aqui vai preencher de cena. O que está acontecendo aqui é que ela está muito pontual. Dá para ver exatamente que a luz está aqui. E eu não quero que fique perceptível que a luz de preenchimento está aqui. Eu quero que pareça que a luz do ambiente e a luz da Milky Light rebateram para fazer isso aqui. Então é como se elas tivessem batido. Vou falar mais devagar. É como se elas tivessem batido no chão e rebatido no objeto. Então é isso que essa luz representa. Então, para ficar mais claro, né, essa função, eu vou aumentar o raio dela, né? Ela ficou super fraca, não tem problema, vamos colocar 2 metros aqui. Vamos colocar ela com 100 watts. Eu não quero que ela seja muito forte, eu quero que ela seja fraca mesmo, né? Então talvez até menos do que isso, vamos pôr 80 watts. Ela pode ser um resultado, né, das cores do fundo, né? Um resultado da key light, né? Geralmente ela é um resultado da cor do piso, né? A cor do piso sendo rebatida, né? Então, esse é só um espaço ambiental. Essa luz, ela dificilmente vai servir para narrar uma cena. Ela é tão fraca que ela não vai me trazer informação bastante para que isso conte uma história, né? Então, geralmente ela vai ser mais fraca. Mas quando eu juntar ela com outras cenas, né, ela vai mostrar mais do meu objeto. É como se fosse uma luz rebatida. Então, a gente também vai chamar isso aqui, depende da configuração, de bouncing light, né? Então, ela está enriquecendo aqui minha cena, né? Garantindo que a luz que bateu aqui no meu chão, vamos colocar ela mais para o amarelinho, que a luz que bateu no chão, ela retornou para mim, né? Isso aqui é o kit básico de 3 luzes. Mas, em 3D, a gente precisa também de comunicar a luz ambiental. Tá? Não é só a luz de preenchimento, a gente também precisa do environment, né? Então a gente precisa do environment. Para o environment, eu vou usar não uma lâmpada, mas eu vou usar o painel de mundo. É daqui que vai sair o meu environment. Aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas ela é importante porque na minha cena, se eu tiver algum objeto reflexivo, por exemplo, ele vai refletir o quê? Essa luz ambiental, né? Essa marcação ambiental. Então eu vou mostrar como que essa cena está sendo vista no modo material, para depois fazer a minha luz ambiental. Então vamos clicar nesse aqui, ó. Eu estou aqui no ambiente, né? O ambiente está bem mais claro. Eu vou pedir para ele usar as luzes da cena. E ele está usando o quê? Está usando essa imagem aqui, ó, como um ambiente de luz. Então ele está usando uma dessas imagens aqui, ó, como ambiente de luz. Eu vou colocar a opacidade desse mundo alto para a gente poder ver ele acontecendo. Vou colocar uma cena aqui. Vou dar um zoom out. E vou entrar no modo perspectiva. Então, eu acho que é possível ver que existe uma imagem aqui no fundo, que é a imagem do meu mundo. E essa imagem ela vai afetar diretamente os materiais que eu tenho aqui na cena. Para servir como exemplo, eu vou trocar o material da Suzane para um material sem rugosidade e totalmente metálico. Aqui é o olho dela.
E aí, o reflexo que eu tenho nesse mundo, o reflexo que eu tenho nesse mundo é o reflexo dessa imagem de fundo. Mas se eu for no modo render, não existe nada no fundo. Não existe um ambiente. Essa imagem aqui, ela está acontecendo só no modo material, né? O preview de material. Eu quero uma imagem dessas aqui, nesse, é, é, dentro desse espaço 3D, tá? As imagens que o Blender fornece para mim, eu posso usar elas como construção do meu ambiente, tá? Eu posso. É, Mas vamos lá, vamos devagar com esse processo. Então, só recapitulando. A luz que eu estou fazendo agora é uma luz de ambiente, environment, que vai acontecer no painel de mundo, world, é com L antes, né? World, assim? Não sei, né? Vamos ver como é que chama. RLD, world, é assim, aí, ó. E é esse painel aqui, ó. Então ele vai acontecer nesse painel, né? Só que nesse painel é muito mais difícil para eu explicar, é muito mais difícil para uma pessoa mostrar quais são as conexões que eu estou fazendo. Então, para a gente poder configurar o ambiente, eu vou para o painel de shading aqui, ó, shading, vou deixar no render aqui, ó, e eu vou colocar aqui, ó, nesse painel de baixo aqui, ó, nessa janela inferior aqui, eu vou trocar de objeto para mundo. Então aqui, ó, eu estou configurando exatamente o mesmo valor aqui, ó, nessa caixinha. Então esse node aqui é a minha configuração de mundo. E aqui, ó, nessa entrada aqui, ó, da cor, eu quero colocar um environment test tree, né? Então, um environment test tree. Eu fiz isso aqui puxando a bolinha e soltando aqui, ó, puxei essa linha. Na hora que eu solto, ele me dá a barra de busca. Se eu começar a digitar environment, vai aparecer environment test tree. Eu vou puxar aqui. E agora eu tenho aonde colocar a imagem, mas eu não tenho a imagem. Então, que imagem que é essa? Que imagem que entra aqui? É uma imagem, aqui ó, o padrão é equiretangular. Onde é que eu consigo essa imagem? Né? Onde é que eu consigo uma imagem? Bom, se você tem o Blender instalado, né, você pode procurar aonde está a instalação do Blender. Né? No meu caso, eu instalei dentro do Steam, né? Então ele está na minha pasta de Steam Apps como um Blender 4.1. E aí eu vou ter aqui Data Files, Studio Lights. Dentro do Studio Lights eu tenho o mundo. Então, dentro da sua pasta Blender 4.1, Data Files, Studio Lights, World, eu vou ter as imagens do Blender aqui. Essas imagens aqui, ó, eu vou copiar elas, é, vou copiar elas e colar na minha pasta pessoal aqui, né? Eu tenho uma outra janelinha aqui só para mostrar que eu vou copiar elas aqui. Eu não quero tirar elas da pasta do Blender, então copiei e colei só para não mexer na instalação do Blender, não quero depender disso, né? Então, e aí, essas imagens aqui, ó, se eu pedir para abrir ela com um GIMP, então eu vou pedir para ela abrir com um GIMP, para a gente ver qual que é essa imagem aqui. Eu peguei a imagem City, né? Então, essa é uma imagem aqui retangular. É uma imagem que o lado direito encaixa com o lado esquerdo, né? E ela, na hora que ela fecha, ela vira esse globo ao redor, né? Então, dá para ver que essas partes de baixo que elas estão deformadas, né? O céu está tudo branco, mas ele está deformado também, né? Então a gente tem aqui essa imagem distorcida que é a imagem equiretangular. Então isso é uma imagem equiretangular. Se eu for aqui no Blender, no modo material, a City é a minha primeira imagem aqui. Vamos tirar o blur dela aqui, ó.
E aquele fundo distorcido, tá vendo? A imagem fechou aqui ao meu redor, como se fosse uma esfera. Então, ela é uma imagem aqui retangular. Se quiser procurar online, se quiser procurar online por arqui retangular, eu recomendo vocês irem na Wikimedia. Image Wikimedia. Vamos pôr aqui Wikimedia. Inclusive já tem aqui até uma que eu já fui nela recentemente. Então a gente tem dentro dos resultados aqui o Wikimedia Commons, né? Uma categoria que é 360 graus panoramas com projeção aqui retangular. Todas as imagens aqui, ó, elas são imagens aqui retangulares. Se eu entrar em alguma aqui, eu estou fazendo um ambiente interno, né? Então seria interessante que eu pegasse uma imagem que fosse de um ambiente interno, né? Vamos pegar essa imagem aqui, ó, né? Vou clicar na própria imagem. Né? Essa imagem ela é gigantesca, tá? Então eu posso clicar aqui em quais previews que eu tenho, né? E eu posso abrir no Media Viewer. Né? O Media Viewer vai me dar o quê? Vai me dar a configuração de download do formato que eu quero. E também eu consigo ver quais são as licenças, né? Então essa aqui é uma imagem share alike. Então eu posso usar ela para o meu produto, contanto que eu dê o crédito no produto para o autor, que é o Dermist, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clicar aqui na imagem, vou fazer o download. Eu não preciso dessa imagem gigante. Eu posso pegar o large aqui, tá ótimo para mim, né? E vou fazer o download dela. Ele vai para minha pasta de downloads. Então, qualquer uma dessas imagens me serve. Então, vamos voltar aqui para o meu ambiente. Eu vou desligar minhas luzes todas, não quero nenhuma das minhas luzes aqui. E eu quero abrir uma dessas imagens aqui. Ou a imagem, ou uma dessas imagens aqui, eu vou pegar interior XR aqui para abrir. Então, agora a minha fonte de luz, né? Se a gente olhar o reflexo aqui do olho, é a minha sala interna, né? E eu posso reduzir a força disso para que ele não fique mais forte do que minhas lâmpadas. Ou eu posso, na verdade, só somar isso às minhas luzes, né? Eu posso só, tipo, combinar os dois esforços aqui, né? É, Se eu combinar os esforços, a imagem vai ficar super clara. É uma imagem de muita exposição. Dependendo da sua narrativa, vai ser exatamente isso que você quer. Uma imagem com muita exposição, né? Deixa eu tirar um pouco do reflexo dos olhos. Eu quero que ele continue com reflexo, mas eu não quero com tanto reflexo aqui, né? Vamos pôr zero metálico e vamos deixar ele só com reflexo de especular mesmo, né? Então, então ficou molhadinho o olho, né? Então essa é uma imagem de exposição alta, né? Então de alta exposição. Então tem muita luz, a imagem quase toda clara, tem uma imagem de baixo contraste, né? Isso pode ser o que você quer narrativo. Então se é uma coisa mais leve, tipo uma comédia romântica, alguma coisa assim, a gente costuma fazer a iluminação mais leve assim. Se você quer uma coisa mais tenebrosa, mais tensa, né? Talvez você queira reduzir a força com que isso aqui atue na sua cena, né? Ou talvez você queira realmente uma imagem mais escura, como a sua imagem de referência aqui, né? Aqui, ó, eu vou chamar isso de environment. E o que eu vou fazer? Eu não vou abrir outra imagem aqui, porque se eu abrir outra imagem, eu vou ficar com uma lista de imagens. Eu quero só substituir ela. Então, eu vou vir aqui, clicar em environment, vou vir em image e vou pedir para ele substituir. Então, eu vou fazer um replace. E agora eu vou procurar lá na minha pasta de downloads a imagem que eu baixei, que é essa 1020 pixels. Eu vou substituir essa imagem, né? Vamos colocar a força de 1 aqui na minha imagem, né? E aí eu tenho agora essa imagem de pichação, de um ambiente mais detonado no meu fundo.
eu não preciso dessa imagem mais forte do que a minha luz principal, mas eu posso ter ela afetando o ambiente, né? Então vamos colocar aqui com 0.2, né? E aí o fundo ali, ó, ele está afetando. E igual eu falei, se eu ligar o meu objeto totalmente espelhado, né? Aliás, não quero fazer isso no chão, não. Vou voltar para Suzane. Vamos colocar o macaco aqui totalmente espelhado e totalmente liso, né? Ele vai refletir, né? Ele vai refletir esse ambiente pichado aqui nele, né? Então é possível ver aqui ele refletindo aqui. Aqui na verdade eu quero zero rugoso aqui, né? Não, mentira, eu quero totalmente rugoso aqui e eu quero zero metálico na pele, né? Ou talvez pouco rugoso, né? E no caso do olho, né? No caso do olho, eu quero que ele continue é, assim para poder ter o brilho um pouco mais molhado, né? Então, talvez eu coloque um pouco de metálico para poder destacar que tem um brilho a mais no olho aqui, né? Ou seja, existe um brilho adicional. Então, essas são as luzes que a gente vai usar para controlar, né? A próxima etapa, né, na verdade, seria realmente ajustar as relações. Você precisa de uma luz adicional, você precisa de uma luz, você precisa que a luz ela tenha volumetria, você precisa que a luz tenha algum efeito adicional, né? Então, qual que é a sua necessidade dentro da narrativa que você quer criar, né? Então, essas é, é, informações, né? Tipo, se a luz é volumétrica, se a luz é dura, se a luz ela é suave, essas informações elas dependem muito da narrativa, elas não são uma obrigação. Mas com esse conjunto básico de lâmpada, né, você consegue trocar muitas relações e definir muita narrativa, né? Então, se eu mudar a relação de força, por exemplo, né, vamos pegar essa daqui, que está com 500, e vamos colocar ela só com 100. Né? Agora, eu estou no ambiente mais escuro, essa luz ela virou uma luz secundária, né? A luz que está iluminando mais é a primeira. Então vamos voltar agora, por exemplo, vamos deixar ela com 500 de novo e vamos colocar o meu backlight com muita força, né? Então, o que isso afeta para minha narrativa? Como que isso muda a relação de leitura? E se ela mudar de cor, como que isso afeta a percepção da cena, né? Então, todas essas coisas a gente tem que considerar na hora de fazer uma cena, né, narrativa, né? Vou deixar ela meio quentinha ainda, né? Como se fosse luz externa, luz interna, né? Uma coisa assim. Meu fio, talvez eu queira deixar ele um pouquinho mais fraco. Talvez com 35. Ser só um tapa disso, né? Então, posso mudar, por exemplo, quem é que emite sombra, quem é que emite sombra de contato, né? Eu tenho outras configurações, vale a pena estudar, né? Tipo assim, uma luz ela pode não afetar a difusão, né? Então vamos pegar aqui minha key light, ela pode não afetar a difusão e afetar só a especular. Ela pode não afetar a especular e afetar só a difusão, né? E se eu tiver um objeto volumétrico, eu tenho uma opção se esse objeto vai afetar ou não o volume. Eu vou tentar fazer aqui um volume na cena para que vocês vejam, né, o que quer dizer ter volume dentro da cena quando a gente está iluminando. Então, vou adicionar aqui um cubo. Vou escalonar esse cubo aqui, suficiente para cobrir o enquadramento. Eu não quero fazer nada muito gigante, não. Suficiente para cobrir aqui a minha cena. Esse cubo aqui, ó, eu vou criar um material para ele que é um material volumétrico.
Então não é um material normal. Então, deixa eu ver se tem um material sobrando aqui, né? Então vamos criar um material chamado volume. Esse material volumétrico, vou vir aqui em Shade, ele não vai ser um principal comum, ele vai ser um shader do tipo volume, e ele não liga na superfície, ele liga no volume aqui. E aí, ó, com o volume, eu consigo fazer com que a luz bata no que parece uma atmosfera, né? Então, vamos colocar aqui 0.5 e eu vou aumentar o meu keylight. Vamos colocar ele aqui com 1000. Então, ele tá... Acho que eu vou colocar com 3000. Peraí, só pra ficar bem evidente. Então, ele tem agora o cone de luz aqui acontecendo, né? Ele está batendo no objeto volumétrico, né? Então, se você tiver um objeto do tipo volume, né? Vamos colocar aqui, acho que 2 vai ser bom. Opa, 2000 na verdade. E aqui, ó, eu tenho o controle se ele está afetando o volume ou não, né? No caso, por exemplo, eu posso dizer que meu backlight ele não afeta o volume ou ele afeta o volume, né? Também quero subir ele, né? Porque eu tenho volume, eu vou forçar um pouco mais as luzes, né? Meu fio, mesma coisa, se ele está afetando ou não o volume, né? Mas isso vai me dar uma atmosfera diferente. Então, se eu quero fazer uma coisa que pareça é, 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 que o ar é denso, né? A gente pode fazer isso. E como é um shader, né? Tipo, que está fazendo isso aqui, eu posso colocar textura nesses atributos, né? Vamos colocar aqui um noise factor, né? E aí eu posso criar, tipo, eu posso animar esses valores também, né? Então vamos colocar 10, não, vamos colocar, deixa eu ver, 100, vamos colocar 500, né? É, eu tenho nesses nodes, né? Eu tenho um test remapping, né? Então, dentro desse node aqui, né? Se eu estiver selecionando ele, ele tem as opções de mapping. E eu posso animar, por exemplo, a posição dele para parecer que está passando poeira, né? Então, eu consigo dar um volume adicional para minha iluminação se eu colocar um objeto volumétrico. Então, vamos vir aqui, volume. Isso não é a luz, mas é um alvo para a luz interessante e que às vezes faz falta na configuração de uma fotografia, né? Você fala assim, ah, mas não parece que tem atmosfera no lugar. Então, isso aqui é um recurso interessante para trabalhar dentro da sua configuração de luz, né? Então, essa é a nossa revisão de iluminação. Eu espero que seja útil aí para quem estiver vendo. Eu espero também que seja útil para os alunos finalizarem o render deles.